Boa noite. Para muitos de nós é natural o direito de estudar, de ser atendido no hospital público, de concorrer a uma vaga de emprego em pé de igualdade com os demais. Mas essa ainda não é a realidade de milhões de pessoas. E não porque em suas cidades ou estados não há escolas, vagas de emprego ou hospitais públicos, mas por serem, entre aspas, aí, diferentes, seja pela cor da pele, por andar de cadeira de rodas, por gostar de pessoas do mesmo sexo, ou simplesmente pelo fato de ser mulher. O programa Brasilianas.org de hoje discute esse processo civilizatório de reconhecimento dos direitos de minorias de forma ampla ao longo da história, que é a característica, é o que legitima as democracias. Como têm sido suas lutas e vitórias durante esse período, que falta para chegar a um equilíbrio verdadeiro dos direitos da sociedade. Para discutir o tema, convidamos hoje o ativista de causas de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, movimento LGBTT, Gunter Zibel. Convidamos também a coordenadora da Sempre Viva, organização feminista, uma das responsáveis pela organização da Marcha Mundial das Mulheres, encerrada no último sábado em São Paulo, na Lu Farias. No Rio, contamos com a participação da ex-secretária nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, Isabel Maior, coautora da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências na ONU. E em Brasília está a ministra da Secretaria de Política de Promoção e Igualdade Social, Luísa Helena Bairros. Também contamos com a colaboração da jornalista Priscila Kercher, que irá selecionar perguntas enviadas pelos internautas através do site www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar do processo histórico de reconhecimento dos direitos das minorias no Brasil. Eu queria começar por esse fenômeno aí, que é essa Marcha Mundial das Mulheres, que reuniu a semana passada em São Paulo mulheres dos 4 cantos do mundo aí. Eu queria que você contasse primeiro como que surgiu o movimento, qual é o foco dele e como que conseguiu essa abrangência, essa internacionalização. Então, a Marcha Mundial das Mulheres, ela nasce inspirada numa experiência das mulheres do Quebec, em 95, que elas fizeram lá uma marcha que chamou Marcha Pão e Rosas, no marco justamente do que tinha sido a assinatura dos Tratados de Livre Comércio. E dali surgiu a ideia de internacionalizar. Em 2000, a gente fez a primeira marcha, e com uma proposta e uma campanha contra a pobreza e a violência sexista. E foi uma marcha que teve tanto impacto naquele momento, 167 países aderiram, a gente recolheu 5 milhões de assinaturas para ser entregue à ONU, fomos ao Banco Mundial, ao FMI, que resolvemos ser um movimento permanente. Então, desde 2001, a gente tem organizado esse movimento. Como que entraram em contato e como que ficaram sabendo, Olha, como que estabeleceram as relações? Então, foi um trabalho de muitos anos, a partir das companhias do Quebec, que inclusive tanto a Federação de Mulheres, mas a CSN, que já tinha contatos, e a gente costuma dizer que teve algumas vertentes que passaram a construir a marcha, né? Tinha setores vinculados à Federação de Mulheres, à FEDIM, aos sindicatos. No nosso caso aqui na América Latina, a gente já tinha uma rede de mulheres transformando a economia, que estávamos organizados em muitos países, e assim fomos construindo. Depois do processo do Fórum Social Mundial aqui no Brasil, que foi um dos lugares que a gente investiu muito, também foi um processo que contribuiu muito para a gente ir conhecendo mulheres de outros países, se enraizando. No nosso caso aqui na América Latina também a campanha contra a ALCA, que foi uma campanha que nós organizamos fortemente. Por que contra a ALCA? Em que se adequava aí ao movimento das mulheres? Então, porque a gente tinha justamente nesse momento da discussão, em pleno auge do neoliberalismo, uma avaliação de que se a gente queria lutar contra a pobreza e a violência, a gente tinha que questionar as raízes estruturantes da pobreza. Não adiantava a gente ficar pensando em políticas de alívio à pobreza. E uma avaliação de que como os tratados de livre comércio naquele momento, eles realmente só empobreciam mais e principalmente mais os países do Sul. Né? Lu, teve 2 episódios aqui no Brasil que, para quem está de fora, parece que ajudaram a impulsionar essa luta das mulheres. A Lei Maria da Penha e o Bolsa Família, à medida que transformou a mulher como o centro de equilíbrio da família. Né? Que outros episódios, quais os desdobramentos desses 2 episódios e que outros episódios podem ser considerados como marcos da luta da mulher? Porque a luta de vocês é muito mais contra a violência na mulher humilde, né? Violência... Na verdade, a gente, no Brasil, o movimento de mulheres, que a gente chama da segunda onda, porque já teve uma primeira onda lá no final do século XIX, vem se organizando desde o final dos anos 70. É um processo contínuo, embora a gente não pode dizer que é linear politicamente, porque a gente tem retrocessos, tem reações também.
Agora, nós entendemos que o que define a opressão das mulheres é um sistema de dominação que a gente chama de patriarcal. E ele tende a sempre querer se reestruturar. A cada vitória nossa, ele busca se recompor. Mas, assim, então, são vários marcos. Claro que a Lei Maria da Penha ela é fruto da luta de muitos setores do movimento de mulheres aqui. No caso do Bolsa Família, o que é o impacto dele? É justamente que é uma política pública que reconhece a importância de que as mulheres tenham algum apoio nesse aspecto da reprodução social e dessa questão mesmo da luta contra a pobreza. Então, a Bolsa Família, ela garantiu uma maior inclusão de várias mulheres. Agora, o que eu acho que é importante a gente resgatar é que o movimento de mulheres é muito mais amplo do que a gente pensa. E tem algo, e no Brasil, na América Latina, mas no mundo, a gente tem dito o seguinte, que a resistência das mulheres, e principalmente são as resistências que nós conhecemos aqui, começou com a luta por posto de saúde, luta por creche, luta por moradia, agora a luta... A marcha das panelas nos anos 40, então, contra a caristia nos anos 70, hoje a luta contra a resistência ao agronegócio, as mulheres preservando as sementes, atuando para garantir a agroecologia. Então tem um processo muito mais amplo que a gente imagina, e que um movimento como a Marcha Mundial das Mulheres contribuiu para reforçar. Tá. Eu queria ver com o Gunther também essa questão. A senha ficou muito grande aí. Eu uso um T só. Usou um T, né? Então, o Gunther é um dos mais ativos comentaristas lá do blog. O que a gente percebe ao longo dos anos é que você tem muita manifestação homofóbica lá e que parte muito da esquerda também. Não é só questão de... Claro. Não é uma questão de... Você tem sentido ao longo do tempo, um abrandamento desse preconceito ou ainda continua muito claro isso aí? Eu sinto um abrandamento, sim, principalmente de uns 5 anos para cá, de 2008 para cá, em todo o mundo ocidental. Agora, quando a gente vê a crítica que você faz aos partidos políticos como não entrando nessa bola dividida aí, de que maneira que você acha que pode evoluir a representatividade do movimento? A crítica aos partidos brasileiros hoje é a seguinte, que nós demandamos alguns direitos, principalmente a visibilização, o combate à homofobia, alguns direitos legais, como o casamento na Constituição e no Código Civil, e os partidos não compram essa ideia como um direito óbvio, ainda caem naquilo da falácia dos dois lados. Não, que você tem que ver o lado dos fundamentalistas ou da religião. Não, não existe. Existe um lado só, que é o direito que não é só dos LGBTs, mas de todas as pessoas, de viverem em uma sociedade inclusiva que não discrimina. É como o meio ambiente, por exemplo. Você não precisa... ideologizar a questão do meio ambiente. Todo mundo tem direito a viver numa sociedade que é sustentável. A mesma coisa com os direitos de gays e lésbicas e transgêneros. Todos devem querer viver em uma sociedade respeitosa. Agora, você acha que há uma articulação, há um movimento por trás disso ou são manifestações individuais em defesa dos direitos? São manifestações individuais que vão formando um inconsciente coletivo, mas também existem inúmeras ONGs, tem blogueiros militantes, tem células LGBT nos principais partidos, em 6 pelo menos tem. Um dia me procurou um desses blogs de LGBT que cobria a questão da literatura. De que maneira que os escritores gays aí... E ele me falou uma coisa que eu achei surpreendente. Ele falou, olha, pode ficar tranquilo que aqui não tem promiscuidade. Eu falei, mas de que você acha que eu vou achar que... Isso já é um preconceito internalizado, né? Você já se defende das construções, das abstrações que vêm de fora, né? Eu evito muito isso. Eu já parto mais para a naturalização. Do ponto de vista legal... Quais as leis que faltam para consolidar a igualdade de direitos de vocês? Eu acho que tem que alinhavar melhor a questão do casamento, que apesar das súmulas do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ainda há alguns focos de resistência, ainda é importante explicitar no Código Civil o casamento.
para o combate à discriminação, temos o artigo 3º da Constituição, que ele explicita que é proibida a discriminação por gênero, por idade, por raça e outras razões. Por que precisa ser outras razões? Por que não pode explicitar orientação sexual e identidade de gênero? Tá. Bom, eu queria ver no Rio de Janeiro a Isabel Maior. Isabel, a gente sempre fala que os movimentos de minorias, não existe prova maior de civilização do que a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, porque não são grupos homogêneos, que nem são as mulheres, os gays e os negros, que têm as condições mentais aí de encetar as suas lutas aí, né? Eu queria que você falasse sobre essa questão da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, de que maneira que se chegou a essa conclusão de que o melhor caminho para a pessoa com deficiência é a educação inclusiva junto aos que não têm deficiência. Boa noite, Nassif, boa noite a todos que nos acompanham. Bem, a Convenção ela vem justamente reafirmar direitos humanos. Assim como já existia, claro, para todos nós, valendo para todas as pessoas do mundo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no entanto, um conjunto de pessoas fica sempre prejudicada, porque não é lembrada, porque é minoria, porque é invisível. E as pessoas com deficiência se encontram nesse conjunto de invisíveis. E daí surge, então, uma série de afirmações nessa nova convenção que a ONU adotou em 2006 e que o nosso país, de uma maneira inédita, ratificou com o status de emenda constitucional em 2008. Então, de lá para cá, nós temos uma grande conjunto de medidas e afirmações de direitos das pessoas com deficiência que estão incorporadas à Constituição brasileira. Um dos pontos principais, né, é o que você falou, a educação inclusiva, como um dos princípios básicos de que as pessoas sejam vistas desde a sua mais tenra idade e em qualquer outra etapa da vida em que a educação é importante. E aí começa a haver aquela troca entre a pessoa com deficiência, seja ela menino, menina, ou uma pessoa mais velha, como nós já comentamos, e, no entanto, ela não é conhecida pela sociedade e na escola essa oportunidade surge. Além do que se prepara para a vida como um todo, para o mercado de trabalho, para o envolvimento com todas as demais causas sociais. Tá. Hoje, no Senado, há uma discussão sobre essa questão de as pessoas com deficiência serem educadas na escola convencional ou, preferencialmente, na escola convencional, abrindo espaço para a escola especial. Eu queria que você explicasse o porquê dessa polêmica com as APAES, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, e por que há essa necessidade de tirar a palavra preferencialmente da Meta 4 aí do Plano Nacional de Educação. Esse termo, preferencialmente, ele está na Constituição, no texto correspondente a 1988. Né? E o que acontece? O mundo inteiro evoluiu e percebeu que o modelo tradicional, o modelo histórico da educação segregada não tinha levado à verdadeira inclusão. Pelo contrário, a cada momento que nós falamos de inclusão, mas continuam pessoas separadas em algum estilo, em algum tipo de instituição, e no caso a escola é muito emblemática, nós estamos trabalhando e, ao mesmo tempo, estamos continuando com o paradigma da segregação, com o paradigma, no máximo, integracionista, que é aquele em que as pessoas procuram não ser deficientes para que possam ser admitidas pela sociedade. E o que se vê hoje é que não adianta, não funciona manter separado até um determinado momento e depois tentar juntar, é falacioso. Então, a educação inclusiva ela é defendida com unhas e dentes, digamos assim, na Constituição agora, porque vem da Convenção, e as APAES, elas tiveram um papel importantíssimo, porque o Estado brasileiro não se envolvia, não se preocupava, podemos dizer até dessa maneira, em relação a manter as condições sociais das pessoas com deficiência. Então, foram as instituições não governamentais que observaram o que precisava ser feito e criaram as escolas especiais, que tem um aspecto muito importante do ponto de vista histórico,
e hoje continuam tendo importância, desde que não se prendam a esse nome de escolas, e sim de instituições que podem prestar uma complementação do ensino que tem obrigatoriamente ser dado pelas escolas públicas de todo o nosso país. Tá, filho. Eu queria conversar agora com a Luísa Helena Barros, que é ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Luísa, quando começaram as cotas raciais, que acabaram evoluindo para cotas sociais com recorte racial, havia uma crítica generalizada, de um lado uma crítica preconceituosa e elitista contra toda forma de cota, e outra uma crítica achando que, em sendo pobre, não haveria por que diferenciar. Hoje, qual o balanço que você dá dessas políticas de cota, não apenas pelo resultado dos alunos, mas pela aceitação do negro nos ambientes aí do mercado de trabalho e das universidades? Olha, de uma certa forma, eu acho que pode-se dizer que a batalha em relação às ações afirmativas, ela acabou sendo vencida do ponto de vista jurídico com a decisão tomada pelo STF o ano passado pela constitucionalidade das ações afirmativas. Eu acho que isso destravou o debate dentro da sociedade brasileira, destravou, inclusive, o próprio legislativo, que ficou mais à vontade para aprovar essa lei de cotas que temos hoje e que universaliza a medida nas universidades federais e nos institutos federais de educação. Agora, não há dúvida que ainda sobra na sociedade um resquício de resistência a essa medida, o que revela a necessidade de levar ainda um pouco mais adiante essa batalha ideológica, vamos dizer assim. Mas isso eu diria que hoje é efetivamente um resquício. Eu já ouvi, inclusive, de pessoas que historicamente foram contrárias às cotas no Brasil, de dizerem que hoje já não se sentem mais tão à vontade de fazer isso publicamente, o que significa que a sociedade, na sua maioria, absorveu o princípio da ação afirmativa, como demonstram as pesquisas de opinião que foram feitas mais recentemente. Luísa, só uma dúvida. Essa agressão aos médicos cubanos, aquelas fotos chocantes lá do Ceará, você acha que foi pelo fato de serem negros ou fundamentalmente pelo fato de serem médicos cubanos importados? Será que houve manifestação racista lá ou foi muito mais uma manifestação corporativista? Olha, Nassif, eu não tenho dúvida com relação ao tipo de reação que esse programa Mais Médicos provocou no momento da chegada dos médicos cubanos. O que nós temos que levar em consideração é que de uma reação que começou como uma reação corporativista extremamente forte, na presença de contingente de médicos cubanos, com uma participação bastante visível e significativa de médicos negros, essa reação ela se transformou numa reação racista, porque não existe a possibilidade, numa sociedade como a brasileira, que pessoas brancas se dirijam a pessoas negras como escravo, sem que isso seja marcado por aquilo que a cor da pele dispara na cabeça das pessoas. Eu acho que, na verdade, o programa acabou cumprindo um papel para além da sua intenção ou do seu objetivo inicial, que foi exatamente o de desvendar o fato que, diga-se de passagem, nós temos alertado já há algum tempo, que com o fim dessa crença generalizada na democracia racial, na verdade, a sociedade brasileira hoje se ressente de uma falta de etiqueta para demonstrar a sua forma de ver essas diferenças
de pertencimento racial. Então, a manifestação do racismo hoje no Brasil, ela corre soltamente de um modo que nós não víamos há 10 ou há 15 anos atrás, né? Então, isso é uma mudança muito grande na qualidade das relações sociais e que nos coloca a todos, independentemente de ser branco ou negro ou que o valha, eu acho que um desafio muito grande de lidar com essas manifestações explícitas, que são manifestações que não serão coibidas apenas pelo uso da legislação antirracista que nós temos, mas que requer, sem dúvida alguma, um trabalho bastante acentuado de mudança de mentalidade, de um processo, digamos, de reeducação na sociedade brasileira para que essa mudança de lugar social dos negros ela possa ser vista como algo que é benéfico para o conjunto da sociedade. Bom, vamos a uma pergunta enviada por internautas no portal www.brasilianos.org, selecionada pela jornalista Priscila Cash. Lembrando que nesse momento o portal está fora do ar porque estamos passando por um processo de migração. Priscila. Nassif, a Bia Penha, do Rio de Janeiro, quer saber do Gunter Zibel, se ele concorda que o país não está preparado para aprovar temas importantes de forma democrática. Isso porque, ela lembra o caso, se o Congresso fosse o único responsável pela aprovação do casamento homossexual, o tema teria sido engavetado pelos congressistas, lembrando que foi necessária a intervenção do Conselho Nacional de Justiça para a conquista desse direito. E daí a gente entra nessa questão do poder político dos evangélicos e da Igreja Católica em questões morais também, supostamente morais também. Né? E entra na questão da verdadeira representatividade do Congresso, porque o país está preparado para questões polêmicas, quer seja a inclusão de pessoas com deficiência, de cotas raciais e dos direitos de LGBT. O que acontece é que há negociações em nível político no Congresso que barram as votações, a levada a plenário de algumas legislações. Então, para isso, o que podemos prever? Que o próprio processo político vai resolver isso a partir do momento que nós votamos nos nossos representantes. Então, em algum momento, daqui para frente, candidatos políticos vão começar a levar as bandeiras de direitos e de inclusão nas suas campanhas, vão ser eleitos por isso e vão ter que representar os seus eleitores em plenário. Agora, a própria manifestação do Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista pedagógico, aí foi muito importante, né? Votando a favor Sim, desse claro. conjunto de teses. Mas antes do próprio Supremo Tribunal Federal, teve as ações administrativas da Receita Federal, permitindo as declarações conjuntas, teve a ação administrativa do INSS concedendo pensões, isso foi tudo por volta de 2009, 2010, teve o Plano Nacional de Combate à Homofobia, né? O que acontece é que, infelizmente, daria para fazer mais ações administrativas nos âmbitos dos Ministérios da Educação e da Saúde, ou nas secretarias estaduais, ou nas secretarias municipais, e isso é que parou nos últimos anos. Mas eu acho inevitável que a sociedade continue pressionando, porque é um problema que está posto, é visível, e nota-se que a sociedade quer combater a homofobia. A gente toda hora está vendo programa na televisão, está vendo matérias nos portais, e o Data Senado fez uma pesquisa ano passado, em outubro, que 77% da população apoia a criminalização da homofobia. Então, cabe agora ao Senado representar essa população. Não há mais um motivo para se obstar esses avanços. Bom, vamos para o primeiro intervalo, brasilianas.org, volta logo. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje debate os direitos das minorias. São nossos convidados o ativista da causa LGBT, Gunter Zibel, da coordenadora da Sempre Viva, organização feminista, Nalu Faria. No Rio temos a participação da ex-secretária nacional de promoção da pessoa com deficiência, Isabel Maior,
E em Brasília, a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, Luísa Helena Bairros. Nesse segundo bloco, vamos falar das lutas aí das minorias e dos pontos que faltam para ser conquistados aí. Eu queria começar de novo com a Nalu. Nalu, você fala dessa reação patriarcal e tudo. Em quais pontos hoje que são mais candentes aí esses conflitos? Ainda no âmbito familiar, das famílias mais humildes, é do mercado de trabalho mais humilde, mercado de trabalho mais... Onde que vocês identificam? A gente pode levantar rapidamente, vou levantar 4 pontos. Por exemplo, o tema da violência. A gente tem a aprovação da Lei Maria da Penha desde 2006, e o que a gente tem visto no último período? Não só que a impunidade aos criminosos continua, a violência em casa também, mas, por exemplo, o que a gente viu no último período, dos estupros coletivos, da banda New Hit, que estupra duas jovens que vão lá pedir autógrafo. Onde isso? Na Bahia. Na Bahia? Nós estamos, inclusive, no processo de exigir a criminalização deles, né? Ou, no início do ano, que a gente fez mobilizações com os trotes machistas. Por exemplo, essa questão do estupro, da violência contra a mulher. Havia uma tendência, não sei se mudou, a mulher ter que provar que foi agredida, constrangimentos que a vítima passava. Continua isso ainda? Em parte continua, porque tem ainda nessas representações, sempre assim, a mulher sempre pode ser a culpada, né? Nessas representações, seja a questão da roupa, seja onde estava. E uma questão em relação à violência, que há uma coisa que é positiva, que nós hoje temos mais dados. Nós não sabíamos quanto de violência tinha antes. Mas, rapidamente, acho que o tema do aborto é outro. E não só do aborto, toda a discussão dos direitos sexuais e reprodutivos é um tema que... Direitos sexuais? E reprodutivos, né? Esse é um tema que aí é intocável, né? E que nós estamos cada vez mais só buscando resistir, como tem essa proposta do Estatuto do Nascituro e tudo isso. Na questão do mercado de trabalho, acho que tem 2 coisas. Primeiro que nós temos uma dualização do emprego feminino, que é um dos elementos que mostra como a nossa realidade é complexa. Você tem um pequeno número de mulheres, pelo menos no mundo ocidental, que teve acesso a maiores salários e tal, mas a grande maioria das mulheres ainda nos empregos precários e tudo. Mas mantendo uma situação das mulheres serem responsáveis quase que sozinha pelo trabalho doméstico e de cuidados, que é uma coisa impressionante. Aí é um padrão cultural difícil de extirpar. Um padrão cultural, mas que tem relação com o econômico, porque o fato de que as mulheres arcam sozinhas com o trabalho doméstico de cuidado significa que a sociedade não tem que pensar nisso, inclusive os empresários, né? Aqui daria um bom debate, mas esse é um dos temas que a gente tem levantado. E eu acho que mesmo a questão, para finalizar, que hoje é um debate forte, da participação nos espaços de poder, e o Brasil é um dos países com menor representação das mulheres, por exemplo, nos parlamentos, e do como é difícil pensar o debate da paridade. O parlamento, em geral, é a esposa de um senador. E nós somos 10%, né, aqui no Brasil. Agora, eu acho que também isso tem que ver como é que a gente vai avançar nessa participação política. Nós temos discutido que não basta só criar paridade no atual modelo político. Nós temos que transformar esse modelo político, porque, inclusive, vai significar isso, quem são as mulheres que entrarão, né? Tá. Eu queria ver com a Isabel. Isabel, essa questão, quer dizer, hoje, por lei, a escola, o ensino fundamental, é obrigado a aceitar crianças com deficiência, né? Eu queria que você analisasse de que maneira que isso está sendo cumprido. Recentemente, houve um problema, acho que, não sei se está no Supremo também, que os colégios militares não aceitam se enquadrar nessa questão. A gente também tem cotas no serviço público, que muitas vezes não é obedecida. Em que pé que está essa situação da obrigatoriedade da escola fundamental aceitar crianças com deficiência e das cotas no serviço público? Bem, as cotas, elas não são somente no serviço público, as cotas em mercado de trabalho também são na área privada. E o que eu tenho para dizer é uma notícia até boa, que do ponto de vista do serviço público, os concursos cada vez mais têm pelo menos 5% das suas vagas destinadas a essa reserva para as pessoas com deficiência. Mas é bom que se diga que as pessoas com deficiência têm que tirar a nota de corte, não pode ser uma nota abaixo do que seria a nota obrigatória daquele concurso. E, no entanto, também é interessante que essas vagas estão sendo totalmente ocupadas. E a maioria das vagas de concurso público, elas são para o 3º grau ou, pelo menos, para o ensino fundamental, o ensino fundamental não, o ensino básico completo, né? Também com o ensino médio completo. E, no entanto, o que aparece no mercado de trabalho privado
é que os empregadores dizem que não há pessoas com deficiência preparadas. Por mais que isso pode ser parcialmente verdadeiro, que nós gostaríamos, claro, que muito mais pessoas com deficiência estejam igual ao restante da população, pelo menos no que diz respeito ao seu nível de escolaridade, o que acontece é que os empresários oferecem sempre empregos muito simples e todos eles relacionados a um salário mínimo, o que é muito difícil para uma pessoa com deficiência assumi-los, porque existe o custo adicional da deficiência. Então, nós precisamos equacionar essa questão, porque, sem dúvida nenhuma, há uma questão de discriminação quando se fala da dificuldade de inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Repare que quando você faz um concurso público, não há uma entrevista para causar uma barreira. E, no entanto, quando é uma empresa privada, acontece a entrevista e, nessa entrevista, a maioria das pessoas, e muitas vezes nós podemos aqui dizer outras minorias, também são barradas na entrevista. Seria o caso dos negros, seria o caso, muitas vezes, até da questão dos homossexuais e das mulheres também, né? Por mais que isso possa nos causar estranheza. Então, as pessoas com deficiência, infelizmente, elas não estão imunes a isso. Agora, do ponto de vista legal, o aparato legal nosso, aí, Ministério Público, procuradorias, as secretarias de governo, de alguma maneira, hoje já tem um aparato para garantir na justiça esses direitos, ou o judiciário ainda é muito insensível a esse tipo de demanda? O judiciário, ele basicamente acompanha ainda a percepção de toda a sociedade. Há momentos que a sociedade entende que as pessoas com deficiência, foi feita em 2010 uma avaliação da percepção sobre direitos humanos da população em geral. E toda a população diz que as questões referentes às pessoas com deficiência, sem dúvida nenhuma, são de direitos humanos e que essas pessoas sofrem uma violação muito grande, muito acentuada e muito marcada. No entanto, na hora de colocar a mão na massa, de preparar as questões, as pessoas esquecem de levar, e o Supremo Tribunal também, e os tribunais superiores e outros tribunais locais, também muitas vezes se baseiam em questões que não são mais aquelas que estão, tanto do ponto de vista da legislação comum, como estão no própria noção da sociedade. E acabam dando sentenças que perpetuam situações que nós já deveríamos ter ultrapassado. Algumas empresas conseguem ganhar na justiça para não empregar pessoas com deficiência pelo fato de terem colocado um anúncio num jornal e, com isso, acham que já teriam cumprido toda a sua função de recrutamento. Nós sabemos que isso é uma manobra, e uma manobra muito escandalosa. Então, acho que a justiça ela precisa ter mais noção do que é a verdadeira realidade da vida das pessoas com deficiência e do como deve se portar para sanar essas incorreções que, muitas vezes, os dois lados, a sociedade e as pessoas com deficiência, se deparam como antagonistas. Eu queria ver com a Luísa, que é ministra da Secretaria de Políticas de Promoção e Combate Racial. Luísa, essa questão das cotas universitárias, elas tiveram um duplo papel aí. Um de dar possibilidade ao pessoal da escola pública com esse recorte racial, e outro é de permitir aquela convivência no ambiente universitário, já preparando a cabeça de todo mundo para aceitar fora do ambiente universitário, que é o mercado de trabalho. No entanto, quando a gente vê o mercado de trabalho, a situação do negro ainda é muito restrita. O que você acha que teria que haver sistemas de cota? O que as experiências internacionais indicam para melhorar a inserção do negro no mercado de trabalho em postos de relevância? Olha, isso que nós chamamos de experiência internacional é muito variado, porque, na verdade, o país, por exemplo, que tem a experiência mais sólida de ação afirmativa, ao contrário do que a maioria pensa, não são os Estados Unidos, mas é a Índia, né? Então, quer dizer, existe na Índia, em relação aos Dalits, que é o grupo que foi excluído, né, ao longo da história do país de vários lugares privilegiados, socialmente valorizados na sociedade, eles conseguiram lá, né, fazer algumas coisas que dizem respeito principalmente à possibilidade de Dalits, por exemplo, exercerem cargos dentro das universidades e em outros espaços.
No caso brasileiro, nós vivemos aqui uma contradição, e isso já começa a se evidenciar cada vez mais, é que você tem, por um lado, no país, o fato de que a aquisição de escolaridade é algo que tem um impacto real no acesso a melhores rendimentos no Brasil. Por outro lado, há também a constatação de que a aquisição de escolaridade para as pessoas negras não necessariamente se traduz em maiores salários no mercado de trabalho. Então, eu acredito, nesse sentido, de que nós temos que fazer, em primeiro lugar, uma aproximação maior com as empresas, né? As empresas públicas, as empresas privadas, para que possam criar programas de incentivo à diversidade racial no seu ambiente de trabalho. Hoje, as grandes empresas brasileiras, sejam públicas ou privadas, todas têm programas de trainee, por exemplo, que essa seria uma forma de fazer com que a entrada nos seus quadros fosse diversificada na medida em que você pudesse recrutar jovens negros e negras para participarem desses programas. Sem dúvida alguma, no caso do setor público, nós temos que cada vez mais partir para a questão da reserva de vagas nos concursos públicos. Os concursos públicos hoje representam uma porta de entrada extremamente importante para muitas ocupações no setor público. Tem características importantes esse trabalho como funcionário público, do ponto de vista da existência de carreiras, do ponto de vista da estabilidade, que eu acho que isso seria extremamente importante. Nós já temos, na verdade, no Brasil, quase que 50 municípios que já adotaram leis reservando vagas para negros nos concursos municipais. São 4 estados brasileiros que também já aderiram a esse processo: o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro. E nós estamos agora no governo federal num processo de discussão para que essa reserva de vagas também seja adotada nos concursos públicos federais. Bom, vamos a outra pergunta enviada pelos internautas, traz o site www.brasileiras.org, selecionada pela jornalista Priscila Kersh. Lembrando que nesse momento o portal está fora do ar, então essas perguntas já foram selecionadas previamente. Priscila. Nós temos uma pergunta direcionada para Isabel Maior. A Vitória Carvalho, de Diadema, quer saber que evolução as escolas públicas municipais e estaduais sofreram nos últimos anos para receber pessoas com deficiência física e cognitiva. Ainda estamos longe de alcançar o nível ideal de infraestrutura e atendimento? Essa é uma das críticas que as APAES fazem, que as escolas não estariam preparadas para atender essa diversidade. Isabel. Olha, nós estamos nos últimos 8, 9 anos numa situação extremamente mais favorável à inclusão das pessoas com deficiência nas escolas em geral. Isso porque houve um investimento verdadeiro do governo federal e continua acontecendo nesse momento, com as parcerias dos governos estaduais e municipais, tanto nas intervenções físicas nas escolas, como na capacitação dos professores e também na aquisição dos equipamentos de salas de recursos multifuncionais, que são essenciais para que as pessoas, de fato, estejam na escola com as oportunidades iguais às demais crianças, jovens, adultos. Então, nesse sentido, nós estamos caminhando muito mais. Agora, é claro que não estão todas as escolas preparadas. E isso só acontece à medida que o processo avança, na medida em que todos acreditam nesse processo. As famílias, inclusive, precisam acreditar também nesse processo e saber que, se as coisas não estiverem bem numa determinada escola, elas têm todo o apoio dos conselhos de educação, do Ministério Público, das associações de pessoas com deficiência, para canalizar os seus problemas e imediatamente ter essas situações resolvidas, já que isso é uma lei, já é mais do que lei, é constitucional no nosso país.
algumas instituições também não estariam preparadas. As organizações governamentais, não governamentais, do estilo das redes das APAES e Pestalozzi, muitas vezes também não estavam preparadas e tiveram que começar a fazer o trabalho. Então, eu não acredito que isso seja um motivo para impedir a inclusão, mas, sem dúvida nenhuma, pode prejudicar a qualidade da inclusão. Então, todos nós temos que cobrar de cada um dos governantes, e não só o executivo, mas o legislativo também, e toda a área de orçamento da área pública, para que haja um investimento cada vez maior e obrigatório na área da educação inclusiva. Bom, vamos a mais um intervalo e o Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org sobre os direitos das minorias no Brasil. Nesse terceiro bloco, eu queria explorar um ponto. Tempos atrás, eu fui num debate com o Movimento Negro Jovem e havia uma indignação de um dos autores porque o Mote, lá da Bahia, disse que o Zumbi era gay. Ele estava indignado com isso e também indignado, às vezes, com os imigrantes. Às vezes a gente vê, no outro extremo, por exemplo, o surdo tem preconceito contra outra forma de pessoas com deficiência. Gunter, como é que você vê, digamos, essa questão da relação dos oprimidos e esse sentimento de inclusão? Como criar uma solidariedade geral? Eu acho um pouco difícil. Parte da compreensão de todas as pessoas de que existe duplo preconceito, existem preconceitos cruzados, né? E que você tem que trabalhar numa direção só, de que todas as pessoas são iguais e têm os mesmos direitos e que não devem ser discriminadas. Os preconceitos são conhecidos e eles têm, embora às vezes tenham gêneses diferentes, às vezes tem recorte de classe, às vezes há um recorte ideológico ou religioso, mas as fórmulas de reprodução dos preconceitos são muito comuns, são falácias, são discursos conservadores, então temos que atuar nisso, temos que combater esse pensamento resistente a discutir os assuntos. Eu lembro um período aí, o Ministério da Saúde com pouca verba ainda, e havia uma disputa por aquela verba mais restrita, e os movimentos de AIDS, os serviços de AIDS lá recebiam a maior parte da verba porque as pessoas atingidas tinham mais influência social também. E tem um ponto que eu queria abordar, e que é essa questão, a gente está falando no intervalo, que é essa questão do fim do bônus demográfico, aí que você tem algumas análises sobre o papel da mulher aí. Eu queria que você explanasse aqui, fora do intervalo. Bom, o que eu estava comentando é que uma das dificuldades que a mulher tem para superar, na minha visão, esse gap de rendimento, de posições de destaque na sociedade em relação ao homem, é tanto a dupla jornada de trabalho, que é algo que não é muito bem compreendido, não é aceito pela sociedade discutir isso como um problema dela, como a questão dos filhos, que eles prendem muito mais a mulher do que o homem, né? E que hoje em dia já em muitos países de 20% a 30% das mulheres, dos casais na verdade, já optam por não ter filhos. Então, isso é uma experiência recente, é coisa de décadas. É possível que nesses casais, essas mulheres que optaram por não ter filhos, talvez tenham obtido uma igualdade maior nas carreiras em relação a seus maridos. Isso precisaria ser pesquisado. Mas, muito provavelmente, não estando presas a funções domésticas, podem estudar mais, podem fazer mais pós-graduações, podem se dedicar mais nas suas carreiras. Eu queria ver com a Luísa. Luísa, a gente estava abordando essa questão aqui dos diversos grupos de oprimidos. Dentro do movimento negro, por exemplo, essa questão da mulher aparece como um elemento também nas discussões internas ou fica mais restrito ao movimento das mulheres? Eu estava justamente pensando isso enquanto observava as falas aí dos outros companheiros de painel. É que, na verdade, você tem hoje, dentro do movimento negro, a expressão de movimento LGBT, a expressão do movimento de mulheres, e agora, de modo ainda mais incipiente, mas já existe também muitas reivindicações relativas a pessoas negras
portadoras de deficiência. Eu acho que isso que é um pouco que caracteriza o movimento negro, porque ele não se refere a uma minoria, mas é um movimento que se organiza e se coloca na defesa de direitos de mais da metade da população brasileira. Portanto, nós encontramos dentro desses quase 100 milhões todas as expressões de identidade para além da identidade racial. Obviamente, existem aqui e acolá resistências em relação a determinadas ideias, mas você já encontra um movimento de mulheres negras bastante consolidado e hoje a existência de uma rede afro-LGBT com participação em todos os fóruns em que se discute essa questão LGBT, sem dúvida, eu acho que tem contribuído para trazer também para esses movimentos uma outra realidade ou uma outra percepção da sociedade brasileira. Não há como você falar mais em direitos das mulheres em geral, direito dos LGBT em geral, ou direitos de pessoas com deficiência em geral, porque nós teremos sempre que considerar que essas condições elas são totalmente reconfiguradas pelo pertencimento racial, até pela natureza da discriminação racial no Brasil e a capacidade que ela tem de formar e de manter hierarquias na sociedade brasileira. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Priscila Kersh, enviada por um telespectador pelo portal www.brasilianas.org. A Milena Ribeiro, de Porto Alegre, quer saber se a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial tem dados relacionados à violência física e verbal sofrida por pessoas em relação à sua cor. Os números têm aumentado ou diminuído ao longo dos anos? Luiz, eu vou pedir para você responder bem rapidinho para a gente continuar, terminar. Rápido, é o seguinte, nós temos na CEPIR uma ouvidoria, você pode entrar em contato com a ouvidoria, ela obviamente não pega todos os casos que existem no Brasil, porque nem todos nos são encaminhados, mas com certeza terá uma amostra sobre isso e que vai lhe dizer, inclusive, que as denúncias dos casos de racismo têm aumentado no Brasil ultimamente. Bom, eu queria ver com a Isabel, também explorando um pouquinho esse ponto que eu tinha colocado para a Luísa. Quer dizer, quando você pega as pessoas com deficiência, tem vários tipos de deficiência, né? Tem o surdo, tem paralisia cerebral, tem o Down, tem o autista, tudo. Como que há uma inter-relação entre eles, uma solidariedade entre os diversos grupos, ou cada qual se organiza na defesa dos seus interesses específicos? Olha, sempre há uma maior preocupação de, primeiro, verificar aquilo que são grandes especificidades, que não podem ficar à margem da luta de cada um desses segmentos. Mas eu vejo, dentro do possível, uma união bastante interessante das pessoas com deficiência, pelo menos no que tange às grandes bandeiras, que seria em relação a todos os movimentos, as minorias que estamos aqui conversando, que é a discriminação. Nós temos que vencer essa grande barreira, né? No restante, eu acho que as pessoas com deficiência conseguem conviver. Aqui e acolá você vai encontrar um que diz que o importante é Libras, o outro, claro, que usa a língua portuguesa, então precisa de legendas, mas são questões contornáveis que podem ser trabalhadas no próprio conjunto. Agora, rapidamente respondendo, eu não vejo uma grande solidariedade dos demais movimentos em relação ao movimento das pessoas com deficiência. Nós atravessamos toda a década de 80 sem nenhum tipo de parceria, os anos 90 também, e durante meu período também em Brasília, na área governamental, eu posso dizer que tivemos uma grande resistência, tanto da área da igualdade racial como da área das mulheres, para absorver as demandas do movimento das pessoas com deficiência. Oxalá essa situação se reverta o mais rapidamente possível. Então, eu vou lançar a provocação para a Dalu. Dalu, você falou aqui do conjunto de temas políticos que transcendem a questão objetiva aí das mulheres. Essa questão da solidariedade com outros grupos, minorias, grupos de deficientes, de que maneira que você acha que vai evoluir o debate no âmbito do movimento das mulheres? Então, eu posso falar mais, pela rapidez, mais da Marcha Mundial das Mulheres, né? Nesse encontro que a gente fez agora com 1.600 mulheres,
a gente falava justamente muito disso. Lá tinha mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres com deficiência, indígenas, jovens, rurais, urbanas. E a gente falava justamente como que a nossa diversidade tem que ser não para nos fragmentar e muito mais para nos potencializar. Porque é justamente essa capacidade da gente olhar as demandas e a necessidade de todas que também nos ajuda a pensar um projeto político que seja capaz de responder às diversas questões. Não é fácil, mas eu acho que esse é o grande desafio, porque justamente essas hierarquias, como o Gunther já falou, têm elementos muito diferentes, mas têm elementos muito comuns. No nosso caso das mulheres, todas nós temos opressão por ser mulheres, mesmo que de classes sociais diferentes, de raça. Agora, é um grande desafio, com certeza, e eu acho que nós estamos nesse caminho. E acho que a solidariedade realmente tem que ser um princípio estruturador. O país, de uma maneira geral, tem avançado bastante, vai avançar mais ainda. O programa Brasilianas.org sobre os direitos das minorias termina por aqui. Agradeço a participação do ativista da causa LGBT, o Gunther Zibel, da coordenadora da Sempre Viva, organização feminista, Nalu Faria, da ex-secretária Nacional de Promoção de Pessoas com Deficiência e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Isabel Maior, e da ministra da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, a Luísa Helena Bairros. E agradeço também a colaboração da jornalista Priscila Kirsch, de você que nos acompanhou em mais essa edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.